Neste exato momento, ao redor do mundo inteiro, milhões de pessoas estão tomadas de desespero. Alguns de nós não temos nem a noção exata ainda do que está acontecendo no mundo inteiro. Existe neste momento pessoas tirando suas próprias vidas, pessoas aumentando a dose dos seus remédios para dormir, depressão, síndrome do pânico, há pessoas perdendo seus entes queridos, há pessoas que estão com medo de morrer, há pessoas que estão com medo de apenas perder seu emprego, o que já é, obviamente, muito. Mas a minha meditação nesse momento com você é sobre a vida e a morte. Muitas preocupações enchem nossas orações nesses dias. E pode ser que nós venhamos a enfrentar nos próximos dias os dias mais difíceis da história. Pode ser. E a gente venha a viver nos próximos dias e nós nunca sonhávamos e viveríamos em tanta dificuldade e aflição. Pode ser e aconteça. Pode ser e não, mas pode ser e aconteça. A grande questão é o quanto nós seremos de fato encarar a realidade das dificuldades e perceber, e muito mais importante até do que simplesmente dizer não, vai ficar tudo bem, mas acima de tudo nos preparar para aquilo que pode acontecer de ruim e de negativo. Muito mais do que nós simplesmente sermos tomados, e eu não estou falando aí de não termos fé. Eu tenho fé, eu tenho esperança no Senhor. Isso ninguém vai roubar de mim, ninguém vai roubar de mim. Mas também precisamos ter o pé no chão e entender que os dias difíceis se aproximam, vão precisar de pessoas maduras e convictas na fé. Os dias difíceis se aproximam, vão precisar de pessoas que tenham debaixo dos seus pés não areia, mas rocha. Nós não podemos construir a nossa asa sobre a areia, mas sobre a rocha. Sobre a areia, fala de emoções, fala de convicções frágeis, mas devemos desenvolver a nossa vida baseado na rocha e é Cristo Jesus. Em Romanos, no capítulo 14, verso 8 e 9, diz: se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, é para o Senhor e morremos. Sendo assim, vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Porquanto foi por esse motivo que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Deixa eu repetir o versículo 8, Romanos 14, 8. Se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, é para o Senhor e morremos. Sendo assim, vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Eu não estou dizendo e eu ou você vamos morrer. O que eu estou dizendo e esta é uma possibilidade antes do coronavírus, durante o coronavírus e depois do coronavírus. Em todo o tempo é uma certeza e arrecamos e podemos morrer e podemos vir a morrer a qualquer momento. Isso pode ser de uma situação já antiga em nosso corpo, uma doença, pode ser algo repentino, pode ser do vírus, pode ser não ser do vírus, um ato de violência, qualquer coisa. Nós não queremos essas coisas, nós oramos para que essas coisas não nos aconteçam. Mas o meu alerta nesta mensagem é a seguinte: independente se isto vai acontecer ou não vai acontecer, importante é que vivamos firmados na rocha desta convicção. E convicção? A convicção estava na oração do apóstolo Paulo, quando ele disse o seguinte: vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Se eu estou vivo, a minha vida pertence ao Senhor. Então, se eu morro, eu também pertenço ao Senhor. Isso era uma convicção que o apóstolo Paulo arregava. Ele dizia: se eu estou vivo, eu pertenço a Deus. Então, se eu vier a morrer, eu morro pertencendo a Cristo. Não faz nenhum sentido
um servo de Deus ter medo da morte. Não faz nenhum sentido ele que já conheceu a Cristo ter medo de morrer. Não faz nenhum sentido. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da vida e ele já venceu a morte. Ele já ressuscitou. Olha o que diz o versículo 9 de Romanos 14. Foi por esse motivo que Cristo morreu e voltou a viver. Foi por este motivo que Cristo morreu e voltou a viver. E motivo? O motivo para ele ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Qual foi o motivo? E Cristo não só morreu, mas ressuscitou. Para que eu e você estejamos seguros, e mortos ou vivos, nós pertencemos a Ele. Ele é Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Ele reina sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Esta minha mensagem nesta manhã é para que o Espírito Santo gere em nós, gere em mim e em você, cada vez mais firme a convicção de em ou a em nós pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor. A nossa vida é do Senhor. Você tem esta convicção plena dentro de você? Isso é uma convicção plena dentro de você? Você está com medo de morrer? Você tem medo de morrer? Se você ainda tem, então abrace esta convicção. Esta convicção de Paulo em Romanos capítulo 14, verso 8 e 9. Se nós vivemos para o Senhor. E se nós morremos para o Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo, não importa se eu estou vivo ou se eu estou morto. O que importa é em a minha vida pertence. A minha vida pertence ao Senhor. Eu sou do Senhor. Esta é uma convicção firme e precisa estar em nosso coração. Não importa se daí a 30 dias tudo vai estar melhor ou se tudo vai estar pior. Porque tudo poderá estar muito pior do que está hoje. Eu não estou declarando, eu não estou profetizando, nem estou desejando. Você entende isso? Eu gostaria que você entendesse muito claramente esta mensagem. Então, pode ser que tudo mude repentinamente para melhor do que era antes. Pode ser e de repente todas as aflições, incertezas, inseguranças estamos vivendo agora sejam evaporadas em um sopro de Deus. Deus pode mudar tudo de uma hora para outra e nós desfrutarmos de grandes bênçãos, maiores até do que as bênçãos que vivíamos antes. Mas, e se não for assim? E se na verdade a vontade de Deus for e a hora nós nos preparemos para coisas difíceis que virão? As probabilidades humanas, e os homens, os cientistas, os economistas apontam para os próximos dias, são coisas muito sérias, são coisas muito graves. Eu e você não vivemos balizados nas estatísticas humanas. Em dar a última palavra da nossa vida não são cientistas, nem os políticos, nem o Jornal Nacional. Em dar a última palavra na nossa vida é Deus. É Deus que dá a última palavra na nossa vida. Então, essa mensagem não é para assustar você, nem também para gerar uma falsa esperança em você, mas para gerar um sentimento, uma maturidade, uma convicção. E não importa o que nos acontecer, nós precisamos entender que a nossa vida pertence ao Senhor. E sabe, Deus vai abrir portas gloriosas para você nesses dias. Então você diz, glória a Deus, Ele abriu a porta. Mas se Ele fechar a porta, entenda também que a sua vida pertence a Ele. Se o milagre acontecer, glória a Deus e aleluia, a palavra de Deus diz, nos Salmos, a palavra de Deus diz, e nos dias de fome, vocês serão fartos. A palavra de Deus diz, mas a mesma palavra também diz, o apóstolo Paulo dizendo, e houve dias que até ele passou fome. Então, queridos, a convicção de Paulo não mudou. Diante da aflição, diante da perda, diante do espinho da carne, diante de um momento onde Deus não respondia suas orações, quando ele disse, Deus, atira de mim esse espinho na carne, Deus não respondeu a oração dele. Ou melhor, Deus não tirou
o espinho na carne. Deus respondeu dando para ele uma palavra, dizendo: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te fortalece para você viver esse espinho na carne até o tempo que eu desejar. Queridos, o que nós vamos viver nos próximos dias, nós não sabemos. É incerto. Porém, nos dias de incerteza, homens e mulheres de convicção precisam ser levantados. Então a nossa convicção não pode ser baseado na emoção, numa esperança falsa, baseado em eu acho, baseado numa fé vazia, numa fé fora da palavra, numa fé e não é uma fé em Deus, é uma fé em coisas, é uma fé em circunstâncias melhores. Não, a nossa fé precisa estar em Deus. Então, Romanos 14, 8 e 9 diz: se nós vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor e morremos. Então, eu e você já vencemos a morte através de Cristo Jesus. Eu e você já vencemos a morte através de Cristo Jesus. Cristo venceu a morte. Nós temos vitória sobre a morte. E por que nós temos vitória sobre a morte? Porque o nosso Jesus venceu a morte. O apóstolo Paulo disse: para mim, o morrer é lucro. O apóstolo Paulo diz: eu quero estar aqui na terra, porque eu ainda tenho uma obra a fazer. Eu ainda quero cuidar daquilo que Deus me mandou fazer. Mas melhor é partir e estar com Cristo. Então não faz sentido um servo de Deus estar com medo da morte. Você só pode estar com medo de morrer. Você só pode estar com medo de uma infecção. Você só pode estar com medo de uma enfermidade se você está sob os seus pés, debaixo dos seus pés, areia. Mas se estiver rocha, vai ser esta convicção. E rocha. Rocha não é apenas Jesus, a pessoa de Jesus. Fala de convicções em Jesus. Eu estou convicto em Jesus. E qual é a minha convicção? Ou melhor, qual deve ser a minha convicção? A convicção estava no coração do apóstolo Paulo, quando ele disse: se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, é para o Senhor e morremos. Sendo assim, é vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Olha aí coisa interessante. E pode então dizer, se eu morrer, eu sou do Senhor. A ele e também pode dizer: eu vivo, estou vivendo para o Senhor. Aí eis um problema. Por quê? Porque muitos de nós não estamos vivendo para o Senhor. Por isso temos medo de morrer. Temos medo de morrer porque não estamos vivendo para o Senhor. Se eu e você vivemos para o Senhor, se eu e você dedicamos a nossa vida ao Senhor, se a sua vida de fato já está entregue nas mãos do Senhor, então não tenha medo de morrer. Não tenha medo de pânico. Não entre em pânico. Não tenha medo de um vírus, não tenha medo de uma enfermidade. E isso eu não estou dizendo, e você não vai pecar. Pode ser que amanhã eu grave um outro vídeo aí dizendo a vocês: eu estou com o vírus. Queridos, isso não é o mais importante. O mais importante não é que Deus nos livre de uma enfermidade. Não é o mais importante. O mais importante é como eu e você vamos viver diante da enfermidade. Ou você acha que milhares de vidas que morreram no mundo, todos que morreram não tinham Jesus? Você acha que todos estão morrendo neste momento, seja de coronavírus ou seja de qualquer outro tipo, porque as pessoas continuam morrendo por outras circunstâncias, por outras enfermidades, por atropelamento, por assassinatos, as pessoas continuam morrendo. Será que as pessoas estão morrendo agora? As pessoas onde os vírus entraram dentro de suas casas, elas não são crentes? Será que não há crentes entre os mortos? Será que não há pessoas de fé entre os mortos? Por aí nós temos essa fé tão vazia, uma fé mais firmada no medo do que no amor de Deus. Nós temos mais fé no poder de Deus do que no amor de Deus. Nós confiamos mais no poder de Deus do que no amor de Deus. Nós somos chamados a primeiramente confiar no amor de Deus, não no poder de Deus. Por quê? Porque pode ser que Deus não queira manifestar o poder dele em determinado momento para a minha vida, para a sua vida. Pode ser que em determinado momento Deus não queira manifestar o poder dele nos curando, nos livrando da morte, nos livrando de uma enfermidade. Eu sei que a Bíblia diz que Deus afasta de nós toda praga.
Mas eu também sei, e grandes homens de Deus morreram doentes. Então, pelo amor de Deus, não vamos criar uma falácia. Não vamos acreditar numa mentira e nós mesmos criamos e vamos nos balizar nela, dizendo, e é Deus que está falando. Não, o Deus que está falando é o Deus de Romanos 14, 8 e 9. O apóstolo Paulo diz, olha, não importa se eu vou morrer ou se eu vou viver. Importante é eu estou com Cristo, importante é eu pertenço a Cristo. A minha vida é de Cristo, eu já entreguei de verdade a minha vida a Cristo. Eu pergunto a você nesta hora, irmão, você de fato entregou a sua vida a Cristo? Será que debaixo dos seus pés não tem areia e não uma rocha? Nós precisamos firmar nossos pés na rocha e é Cristo. E não é firmar nossos pés na rocha e é Cristo, irmão, esperando os dias melhores. Não é isso. Não é isso, é firmar nossos pés sobre a rocha e é Cristo, mesmo que os dias piorem. Eu não posso servir a Cristo esperando que os dias melhorem. Não, vamos ter fé e as coisas vão melhorar. Não, irmão, vamos ter fé mesmo que as coisas piorem. E se as coisas piorarem? Muitos já estão perdendo a fé, porque já imaginavam, e nos últimos 60 dias... já estamos há 60 dias praticamente nessa aflição terrível. Muitos já perderam a fé, porque imaginavam que Deus ia mudar as coisas em 8 dias. Muitos imaginavam que em 30 dias tudo estaria normal. Muitos imaginavam que só teríamos 1.000 mortos ou 2.000 mortos. Eu mesmo imaginei e não passaríamos de 2.000 mortos no Brasil. Já temos, eu acho que 10, 12 mil. Então a nossa fé, queridos, não pode estar firmada sobre areia, mas sobre rocha. Nós não queremos que uma pessoa morra, mas se 10 morrerem, como é que fica a minha fé e sua fé? Eu espero muito que você esteja entendendo essa meditação do meu coração. Talvez eu esteja extravasando um sentimento meu e talvez só eu consiga compreender isso. Mas eu quero dizer para você que Deus não está formando uma creche, irmãos. Deus está formando um exército. Nós somos o exército de Deus. Imagina, eu me lembro quando eu era adolescente, eu assistia aqueles filmes de guerra, e aqueles soldados ali nas trincheiras, na batalha. Sabe, eu me imaginava, se eu fosse um soldado daquele, eu dizia assim, olha, eu ia ficar sempre ali por perto, mas escondido em algum lugar. Essa coisa de botar ar ali para levar um tiro, eu não faria aquilo. Eu ficaria sempre escondido debaixo ali no buraco da trincheira, atrás de uma árvore. Eu, quando eu era adolescente, eu me imaginava numa guerra, eu via nos filmes, eu me imaginava assim. Mas, queridos, isso é apenas uma imagem de adolescente. É apenas uma imagem de adolescente. Por quê? Porque quando eu e você estamos numa guerra, estamos para matar ou morrer. Então, nós precisamos entender, e a nossa vida foi entregue a Cristo para aquilo que Cristo quiser fazer. Então, glória a Deus e aleluia, quando as coisas estão bem, mas quando as coisas estão maus, aí não funciona. Se a praga, e nós estamos orando para não chegar na nossa tenda, e se ela chegar? Você acha mesmo, irmãos, e todas as pessoas que morreram e estão morrendo, nenhuma delas tem fé em Cristo? Você acha que nenhuma delas era crente? Você acha que nenhuma delas clamou a Jesus para Jesus livrá-las? Você acha que elas não tinham parentes crentes, aos quais os parentes oraram enquanto eles estavam numa UTI, entubados, e o Senhor orou, e a igreja, ou melhor, seus parentes oraram, e os pastores oraram, e as igrejas oraram, o Senhor livra, e o Senhor não livrou, irmãos. Então, a nossa fé não pode estar baseada no poder de Deus, mas no amor de Deus. Se Deus disser sim, glória a Deus e aleluia. Mas se Deus disser não, glória a Deus e aleluia. Se Deus nos der vida, glória a Deus e aleluia. Mas se Deus decidir nos levar, glória a Deus e aleluia. Se Deus abriu a porta, glória a Deus e aleluia. Mas se Deus fechou a porta, glória a Deus e aleluia. Se Deus nos livrar da enfermidade, glória a Deus e aleluia. Se Deus está permitindo a enfermidade em nossa vida, em nossa asa, glória a Deus e aleluia. Entrega a tua vida a Jesus de verdade. Entrega a tua vida inteiramente a Jesus de verdade. Entrega não apenas teus
teus planos, não entrega apenas teus sonhos, entrega a tua vida. O apóstolo Paulo disse: nós vivemos para o Senhor, nós vivemos. E se morremos é para o Senhor e morremos. Quando nós morremos em Cristo, nós morremos salvos. Quando nós morremos em Cristo, nós morremos perdoados. Quando nós morremos em Cristo, nós morremos a nossa dívida com Deus resolvida e paga. Antes do coronavírus, muitos de nós dizíamos o quê? Podemos morrer a qualquer hora. E agora nós estamos apavorados da possibilidade de morrer. Isso não faz sentido, querido. Debaixo dos teus pés não pode ter areia. Debaixo dos teus pés tem que ter uma rocha. E esta rocha é Cristo. É uma convicção profunda. Será que você sente essa paz no seu interior? Será que o teu coração está cheio dessa paz? Será que o teu coração está cheio dessa paz interior? Essa paz dizendo: Senhor, eu não sei o que será amanhã, mas eu sei que a minha vida pertence a Ti, Jesus. A minha vida pertence a Ti, Jesus. Se Tu abrires as portas que eu preciso e sejam abertas, Senhor, eu Te louvarei, eu Te adorarei, Senhor. Senhor, se Tu guardar minha família, Senhor, se Tu guardar minha asa dessa enfermidade, Senhor, nós Te louvaremos, nós Te adoraremos. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Antes que o desemprego, antes que a enfermidade, antes que a situação abata-se sobre você, tenha uma vida intensa de adoração, tenha uma vida intensa de louvor a Deus. Não precisamos parar de ser esses crentes e adora com mais intensidade e ora com mais intensidade quando a enfermidade chega, quando o desemprego chega, irmãos. Precisamos parar disso. É uma oração rasa, é um louvor sem paixão, é uma oração sem paixão, porque tudo está bem, aí quando as coisas estão mal, vira um fervor tremendo. Isso precisa parar em nossa vida, isso precisa acabar em nossa vida. Precisamos ser cheios de Deus o tempo inteiro, louvar a Deus o tempo inteiro. Quando a despensa está cheia, glória a Deus e aleluia, a despensa está cheia, mas quando a despensa está vazia também, louve a Deus, adore a Deus. Abre as portas lá da sua despensa, abre as portas da sua despensa lá, abre as portas, está vazia, olha para dentro daquele buraco escuro da despensa, olha para ela sacola vazia, olha para o bolso vazio, olha para a carteira vazia. Eu estou aqui perto da minha carteira, e olha a carteira, abre ela, de repente está vazia, não tem nada. Deixa eu mostrar a minha aí. Olha a minha aí, olha a minha aí. Então, na hora que está vazia, querido, glória a Deus, aleluia. Louve a Ele com intensidade, adore a Ele com intensidade. Mas não adore a Ele para Ele dar o dinheiro, não adore a Ele para Ele livrar você do mal. Não, irmão, porque senão você está adorando a você mesmo, você está adorando o fim de você ser abençoado. Adore a Ele por aquilo que Ele é, por sua santidade, por seu grande poder. Oh, aleluia, por Ele é santo, santo, santo e santo. Por Ele habita na glória inacessível, por Ele está sentado no trono de glória, por Ele é bom, por Ele é poderoso. Ele é bom, quando a enfermidade vem, Ele é bom. Quando a porta fecha, Ele é bom. Quando a porta abre, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom o tempo inteiro. Sim, sim, nem só de pão viverá o homem. Sim, aleluia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra e sai da boca de Deus. A palavra e sai de Deus nos alimenta. E olha, eu quero dizer uma coisa para você: não alimenta só nossa alma e nosso espírito, não alimenta até nosso estômago. Querido, olha, entre em jejum nesses dias. Entre em jejum esses dias, jejua esses dias. Acorda de manhã dizendo: Senhor, eu vou abrir mão de todas as refeições deste dia. Não é esse negócio de acordar 9 horas da manhã, Senhor, abrir mão do café da manhã e vou comer meio-dia. Pelo amor de Deus, irmãos, abre mão de tudo e Senhor, eu vou passar o dia inteiro hoje sem refeição. Perto de domingo eu vou tomar um de jejum, depois da viração do dia, depois das 18 horas, eu vou comer uma coisa, mas eu quero passar esse dia, Senhor, me consagrando ao Senhor. E aí você vai ler a palavra, vai meditar na palavra, essa palavra vai te encher, você vai ser um novo homem, você vai ser uma nova mulher.
Aí, quando os dias mal chegarem, querido, não tem tempo ruim, não. Não tem tempo ruim, não. A gente chora. Olha, dizer a você, e é possível, em nenhum nível de preocupação chega a nossa oração. Isso é impossível. Nós somos humanos, mas se o meu oração se enche de preocupação, então não vai se encher de adoração. Se o meu oração se enche de preocupação, então não vai se encher de adoração. Então eu preciso escolher se minha oração vai se encher de preocupação ou se minha oração vai se encher de adoração. Se eu estou apenas louvando a Deus e adorando a Deus por aquilo que me falta, por aquilo que eu preciso, então o alvo da minha adoração não está sendo Deus, o alvo da minha adoração está sendo eu mesmo. No final das contas eu estou adorando a mim mesmo. Então, quando Cristo está te abençoando, querido, nesses dias tem algumas portas ainda abertas aí, as coisas ainda estão fluindo aí, talvez você ainda está empregado, talvez você ainda está com saúde. Misericórdia, pastor Ney, isso está profetizando maldição para a minha vida? Não, irmão, não estou não, querido, não estou não. Não. Se eu puder profetizar uma coisa nesta manhã, profetizar bênção, riqueza e prosperidade para a sua casa. Mas não é o desejo do meu coração que prevalece sobre você. Não é um desejo do coração de um homem de Deus e prevalece sobre você. É o desejo do coração de Deus. Se Deus, irmãos, tiver nos entregar para a morte, Ele vai nos entregar. A palavra de Deus diz lá em Atos, capítulo 12, irmãos, é tremendo, é tremendo. A palavra de Deus diz que o Senhor permitiu que Tiago fosse morto à espada, mas Ele mandou um anjo para livrar Pedro. Esse é o nosso Deus, irmão. Você vai querer entender esse Deus? Não dá para entender esse Deus, não dá para entender esse Deus. Ele trabalha como era, ele trabalha do jeito que ele era, ele trabalha da forma que ele é. E sabe o que é adorar a Deus, irmão? Sabe o que é servir a Deus de verdade? É poder nos submeter a toda a sua vontade em todo o tempo. É poder adorá-lo independente do que ele fez, independente da sua resposta, independente da maneira pela qual nós estamos sendo atingidos. Deus é bom. Agora, você pode dizer Deus é bom quando o mal está te acontecendo? Se você diz que Deus é bom quando o mal te acontece, querido, então você conheceu verdadeiramente a Deus. Aleluia! Você conheceu verdadeiramente a Deus quando o mal chegou na sua casa, o mal chegou na sua família, o mal chegou na sua saúde, o mal chegou perto de você, atingiu você, e você ainda pode dizer louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmãos, que o livro de Jó está na Bíblia. É por isso que o livro de Jó está na Bíblia. O livro de Jó está na Bíblia para nos ensinar a adorar a Deus nos dias que tudo nós perdermos. Eu pergunto a você, você já está pronto? Você já está preparado? Caso ainda hoje você perca algo de muito importante na sua vida, ainda hoje você pode perder algo de muito importante, eu posso perder algo de muito importante, seja coisas ou seja pessoas. Onde está a nossa fé? Então eu tenho uma fé para orar hora de manhã, dizendo Deus me guarda e guarda tudo, e aí se estiver tudo bem eu continuo te adorando. Abandona esse teu Deus e morre, foi o conselho da mulher de Jó. Se afasta, abandona esse Deus e morre. E Jó disse, não, eu não vou abandonar esse Deus, eu não vou abandonar esse Deus. Nu eu vim para este mundo e nu eu voltarei. Foi nu e nós chegamos aí, irmãos. Foi nu, pergunta a sua mãe, pergunta ao seu pai. Aliás, não precisa perguntar não, você sabe disso. Foi sem nada, foi nus e nós chegamos aí. E nus nós voltaremos, nu nós voltaremos. Nu nós voltaremos. Nu nós voltaremos. Você entende isso, querido? Em nome de Jesus, receba esta palavra no seu coração. Receba essa palavra no seu coração. Alimente-se disso, em nome de Jesus. Alimente-se dessa palavra. Jó disse, nu eu vim e nu eu vou voltar. Nu eu vim e nu eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tirou. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos,
Olha o que diz aí. Se eu não me engano é capítulo 12. Se você pode aí, abre aí. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender a uns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los. Herodes mandou prender a uns irmãos, a uns servos de Deus, para maltratá-los, e matou a Tiago por execução ao fio da espada. Tiago foi morto. Atos 12, versículo 2. Tiago foi morto à espada. Aí Herodes observou, e essa atitude agradava aos judeus, então ele prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Então Herodes viu, e a morte de Tiago agradou aos judeus, e aí ele disse: então prende Pedro para matar amanhã. Hoje matamos Tiago, amanhã nós vamos matar Pedro. E a Bíblia diz que a igreja estava orando por Pedro, e o anjo foi lá e libertou Pedro, irmãos. Então o mesmo Senhor enviou um anjo e livrou Pedro, é o mesmo Senhor e permitiu que Tiago fosse morto à espada. É o mesmo Senhor. É o mesmo Senhor, não é um outro Senhor. Não é um outro Deus. Não é um Deus mau e um Deus bom acolá. Não é que Deus foi mau com Tiago e bom com Pedro. Não, Deus simplesmente é Deus e faz o que é. E se Ele quiser nos entregar à morte, Ele nos entregará, irmãos. Agora deixa eu perguntar a você, a sua vida já é suficientemente mesmo de Deus? Será que a nossa vida já foi entregue de fato a Deus, a ponto de não temermos, a ponto de podermos dizer, como o apóstolo Paulo, vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Não importa o que virá, não importa o que vier, a minha vida pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor, a sua vida pertence ao Senhor. Se não, querido, dobra o teu joelho aí onde você está. Dobra o teu joelho e fala com sinceridade a Deus, dizendo: Deus, eu não sei ainda. Eu não sei ainda, Deus, se há uma convicção plena dentro de mim, Senhor. Eu não sei ainda, eu não consigo ainda perceber dentro de mim uma convicção plena. Como eu ficaria, como eu iria reagir diante da morte, diante da perda, diante da enfermidade, diante da fome. Eu não sei como eu iria reagir, Senhor. Então, Senhor, eu te entrego a minha vida para que essa mesma convicção que estava no apóstolo Paulo possa também estar em mim. Essa mesma convicção e dominou a oração de Paulo também domine o meu coração. Vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Não importa o que me aconteça, a minha vida pertence ao Senhor. Eu não vou negar ao Senhor diante da morte. Eu não vou negar ao Senhor diante da morte. Eu não vou negar ao Senhor se a morte se aproximar de mim. Eu não vou negar o Senhor. Eu não vou negar o Senhor diante da morte. João 5. João 5. Olha o que diz aqui, ó. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento das águas. Você observa isso? Quem estava ali? Quem estava ali? Quem estava junto a ele? Quem estava junto a ele? Uma multidão. Havia uma multidão de enfermos, de cegos, de mancos, de paralíticos. Mas quando o Senhor chegou ali no tanque de Betesda, ele curou só um homem. Nós não adoramos a esse Jesus? A gente não prega sobre isso, essa história conhecida do homem que estava ali esperando o movimento das águas e Jesus curou ele, não é? Jesus disse: levanta e anda, e o homem saiu andando. Mas naquele mesmo ambiente, irmãos, havia uma multidão de gente doente e Jesus não curou. E Jesus não curou. Então ele pode fazer, irmão, o que ele quiser fazer. Ele pode fazer o que ele quiser fazer. Mas a grande questão que envolve o meu coração nesta manhã é: e se ele não fizer? E se ele não fizer? E se ele decidir não fazer? E se ele decidir nos entregar? A Bíblia diz em Atos capítulo 8, irmãos, e foi o próprio Deus que provocou uma perseguição contra a igreja. Então eu e você precisamos estar batizados.
avivados, firmados nisso aí. Ó. Se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos, é para o Senhor e morremos. Vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Se a gente vai viver ou se a gente vai morrer, o que importa de verdade é que o Senhor seja glorificado na nossa vida. O que importa de verdade é que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Deus te abençoe. Essa mensagem vai ficar salva. Mande para outras pessoas. Deus te abençoe grandemente. Aliás, tem alguns irmãos aí. Deixa eu ver se eu consigo observar e nos acompanha aí. Maçonete lá em Poções. Lena. Emily. Deus abençoe vocês. E todos os outros já entraram, já saíram também. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Alguém quer fazer uma pergunta sobre o que falamos aí? Se houver uma pergunta, pode mandar aí rapidinho. E eu tento ajudar, tento responder aí. Luíse Rocha, também, não lembro assim, Luíse Rocha. Seja bem-vinda também, Deus abençoe. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, manda aí rapidinho e a gente responde. Então, lembrando aí, como a irmã Luíse colocou mais cedo, né? Não vivemos apenas do pão terreno, vivemos do pão de Deus, irmão. Então, eu amo muito essa palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, aquilo que vem de Deus é o que nos alimenta. O que significa isso? Significa dizer que o pão terreno, e ele por ser terreno, ele é passageiro, ele é momentâneo, ele pode vir a nos faltar. Mas o pão eterno, o pão de Deus, aquilo que vem do próprio Deus, aquilo e desce do próprio céu, e é a sua palavra, irmão, e é a vida de Deus, não é? Não ache muito tempo, irmão, diante do celular, não. Leia a palavra, ama a palavra. Muitas coisas vêm a nos distrair esses dias, mas que Deus nos livre de toda distração, em nome de Jesus, e nós sejamos tomados dessa fome dessa palavra e vive, dessa palavra e permanece. E aí sim, certamente, cheios da palavra, essa convicção brotará dentro de nós. Vivamos ou morramos, nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Amém, amém. Ovelha do pastor Hinaldo, amém. Deus te abençoe, minha filha. Então, queridos, guarde essa palavra no seu coração. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, é para o Senhor e morremos. Não estou dizendo que ninguém vai morrer, mas estou dizendo é possível, não é verdade? Porque antes da pandemia a gente sempre dizia isso, né? Eu me lembro lá na roça, tinha muito essa expressão: para morrer, basta estar vivo. E agora parece que nesses dias a gente já não é mais falar disso. Parece que está desejando mal a uma pessoa. Não, irmãos, morrer para um crente não é desejar mal. Se você me desejar eu morrer, você não está me desejando mal. Mesmo que você, não você que está aí me ouvindo, né? Mas se alguém desejar você, e você morra, irmão, Martim Lutero dizia o seguinte: o máximo que a morte pode fazer é entregar o santo nas mãos de Jesus. O máximo que a morte pode fazer é entregar um santo nas mãos de Jesus. A Bíblia diz que não há prazer em Deus na morte do ímpio, mas Deus se alegra na morte do justo. Deus recebe bem a morte do justo. Não há nenhum problema para Deus se eu ou você morrermos. Há problema para os nossos familiares, não é? Mas não para Deus. Por quê? Porque a nossa vida é dele, a nossa vida pertence a ele. Amém? Obrigado. Deus abençoe você. Eu vou tentar deixar salva aí e você compartilha a outras pessoas. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.